aí, galera, resumindo, eu sou o professor João Batista de Macedo, mais conhecido como professor Maradona, e nós vamos hoje falar de química e, mais especificamente, vamos falar de um dos assuntos que a galera acha muito impregnoso, mas que é super simples. Então eu te digo, vem pra cá, que o Mará vai te ensinar. Então veja bem, ligação iônica, pessoal. Ligação iônica, o nome já pressupõe, é aquela que é formada por íons. Ligação iônica, também denominada de ligação eletrovalente. Por quê? Porque os elétrons que participam são os elétrons da camada de valência. Então, veja bem, se a ligação é iônica, ela é formada por íons, ou seja, cargas positivas, que são os cátions, e cargas negativas, que são os ânions. Então, o que é que você tem que saber? Mará, resumindo, o que é que a gente tem realmente que saber sobre ligação iônica? O que é mais importante na ligação iônica? Resumindo, galera, são 4 tópicos principais que você tem que saber sobre a ligação iônica. Primeiro, galera, a ocorrência, ou seja, os átomos que efetivamente participam da ligação iônica são metal com a metal, ou seja, o metal sempre sendo cátion e o ametal sendo ânion. O metal doa o elétron e o ametal recebe o elétron. O metal transforma-se em cátion e o ametal transforma-se no ânion. Exemplo clássico, galera, o cloreto de sódio, que é um dos componentes do sal de cozinha, onde o sódio é o cátion de carga positiva e o cloreto é o ânion de carga negativa. Muito importante também saber, galera, que ela também pode ocorrer entre metal e hidrogênio. Muito importante essa propriedade aí do elemento hidrogênio, pessoal, que ele pode combinar-se com metal, exatamente formando uma ligação iônica. Mas de que maneira? O metal continuará sendo cátion, por exemplo, o magnésio, que tem carga mais 2, por exemplo, com o hidrogênio. No caso aqui, o hidrogênio, pessoal, é que seria o ânion, com carga menos 1. Ou seja, contrariando normalmente a sua carga, que é mais 1 normalmente. A galera vê muito isso aí na parte de NOx, número de oxidação do hidrogênio, é mais 1. Mas quando ele combina-se com o metal, pessoal, exatamente o metal continuará sendo o cátion e o hidrogênio será o ânion. Resumindo, segunda segundo tópico principal, pessoal, a fórmula geral de um composto iônico. Ele será formado por um cátion de carga mais M, combinando-se com um ânion de carga menos N. Então você terá, pessoal, a carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion vira índice do cátion. Você teria um composto iônico de fórmula CnAn. E vice-versa. Veja que a carga fica em cima, ela desce como índice do elemento. Resumindo, como exemplo clássico, pessoal, nós temos o alumínio de carga 3+, nós sabemos que o alumínio é um cátion trivalente, e o oxigênio, que é um ânion bivalente ou divalente. Aqui valente, pessoal, não é quem sabe brigar não, galera. Trivalente é porque ele tem 3 cargas positivas. Divalente é porque tem 2 cargas, no caso negativa, ânion, e aqui é o cátion. Então a carga do alumínio vai ser o índice do oxigênio, e a carga do oxigênio vai ser o índice do alumínio. Você teria um composto de fórmula Al2O3. E você teria, no caso, o cálcio combinando-se com o hidrogênio. O cálcio tem carga 2+, o hidrogênio tem carga 1-. Você teria carga do cátion vira índice do ânion, carga do ânion vira índice do cátion. Você teria CaH2. Ou seja, pessoal,
Quando o alumínio se combina com o oxigênio, é na proporção de 2 para 3. E quando o cálcio combina com o hidrogênio, é na proporção de 1 átomo de cálcio para 2 de hidrogênio. Resumindo, terceiro tópico principal, galera, os grupos. Quais são os grupos que efetivamente efetuam a ligação iônica? Grupos 1A, metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos e 3A, que é a família do boro, vocês sabem, cargas mais 1, mais 2 e mais 3, combinando-se com elementos do grupo 5A, família do nitrogênio, 6A, que são os calcogênios, 7A, que são os aloprados não, galera, são os halogênios de carga menos 1. Então, você tem aqui, por exemplo, um elemento X do grupo 2A, combina-se com o elemento Y do grupo 5A. O elemento X tem carga mais 2 e o elemento Y tem carga menos 3. Por quê, pessoal? Isso aqui é muito simples. 1A mais 2, 2A mais 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3. Olha aqui, ó. Muito simples isso aqui. Esse perde 1, esse perde 2, esse perde 3 elétrons. Transformam-se em cátions. Tá aqui, ó. Esses aqui são os cátions. Agora, 5A ganha 3 elétrons para ficar 8, que é a regra do octeto, como vocês sabem, pessoal. Então os átomos se unem para formar exatamente compostos mais estáveis, né? Para adquirir a estabilidade eletrônica. Então, 6A ganha 2, ó, carga menos 2. E 7A ganha 1, carga menos 1. Então, o grupo 2A, carga mais 2, e o grupo 5A, ó, carga menos 3. Faz o cruzamentozinho, ó, o elemento X de carga mais 2 e o elemento Y de carga menos 3 ou 3 menos, 2 mais ou mais 2. Então, ó, a carga do cátion vira índice do ânion, a carga do ânion vira índice do cátion. Você teria o quê? Um composto iônico de fórmula X3Y2, ou seja, proporção de 3 para 2. E finalmente, pessoal, finalmente, você tem qual é o último tópico principal que você tem que saber sobre um composto iônico, pessoal. É exatamente as suas características. É importante você conhecer as características dos compostos iônicos. Isso é absolutamente imprescindível, fundamental. Então, Mará, diz pra gente, por favor, diz para a gente, o que é mais importante para que eu saiba de um composto iônico? É exatamente, galera, primeiro, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição. Mas por que, Mará? Porque a ligação iônica, pessoal, é uma ligação forte. Ela é formada por força eletrostática entre cátions e ânions. Ela é muito forte. Então, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, porque para você, exatamente, pessoal, quebrar esse retículo cristalino, você tem que fornecer uma altíssima temperatura. Exemplo, o cloreto de sódio possui ponto de fusão cerca de 801 graus Celsius. Para você fundi-lo, 801 graus Celsius, ou seja, para você derretê-lo, e para que ele entre em ebulição, cerca de 1450 graus Celsius, galera. Ou seja, é bem morninho, viu? 801 graus Celsius e 1450 graus Celsius. Então, altos pontos de fusão e ebulição. Outra, galera, como eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, aí é óbvio que eles são sólidos à temperatura ambiente. Temperatura ambiente qual é? 25 graus Celsius, como vocês sabem. Então, eles são sólidos à temperatura ambiente. Ou seja, esses compostos, pessoal, é só você lembrar do sal de cozinha, que ele é sólido à temperatura ambiente. Outro detalhe importantíssimo, Mará, com relação à corrente elétrica, eles são bons condutores ou maus condutores de eletricidade, de corrente elétrica? Bem, galera,
eles são maus condutores de corrente elétrica quando sólidos. Se você tiver, por exemplo, cloreto de sódio, certo? Ele é um mau condutor de corrente elétrica. Ele sólido, no estado sólido. Agora, pessoal, mas eles podem ser bons condutores de corrente elétrica? Existe condição para que eles sejam bons condutores de corrente elétrica? Existe. Qual é? É exatamente, pessoal, quando eles estão fundidos, ou seja, no estado líquido. Eles no estado líquido. Por quê? Porque no estado líquido, pessoal, os cátions e os ânions ficam mais livres. Aí eles começam a se movimentar. Aí como eles começam a se movimentar, aparece a corrente elétrica. Ou em solução aquosa. Quando ele é colocado em água, galera, o cloreto de sódio, por exemplo, como vocês sabem, ele é um sal solúvel, né? Aí o que vai acontecer? A água vai provocar dissociação, galera, vai provocar dissociação do cátion e do ânion, do cátion sódio e do ânion cloreto. Como esses cátions e esses ânions vão se dissociarem em água, a água provoca isso, então eles vão se movimentar. Como eles vão se movimentar, vai aparecer a corrente elétrica. Resumindo, galera, 4 tópicos principais: ocorrência, a fórmula geral, os grupos principais que participam e as suas características. Isso é o que você tem que saber sobre ligação iônica, galera. Resumindo, até a próxima. Fica em casa, por favor, fica em casa, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos!